Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa reunião, por nos trazer aqui essa noite. Senhor, é o nosso glorioso Jesus Salvador. Obrigado porque um dia o Senhor se tornou homem e hoje o Senhor habita em nós. Ó Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, por todo o processo que o Senhor passou, para que hoje nós possamos tocar nessa vida, possamos desfrutá-lo como nossa vida, possamos tê-lo como nosso exemplo. Ó Senhor Jesus, replique em nós a tua vida, Senhor. Queremos ser como tu és, queremos expressar o Senhor nessa terra. Ó Senhor, para cumprir o propósito nosso. Ó Senhor, de ser um com Deus. Ó Senhor Jesus, te amamos, Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos. A gente está um pouco deslocado para cá hoje, né? É por causa da forma que a gente quer deixar para amanhã, para não ter tanto trabalho para arrumar para amanhã. Então ali já está arrumado, ó. Não é cadeira de pastor, não. Bom, desfrutei muito da mensagem dessa semana. Ouvi a mensagem, né? É um título bastante chocante para muita gente, né? Homem-Deus. Quando a gente fala de homem-Deus, né? É algo que realmente, se você fala principalmente fora da restauração, é algo que choca muitas pessoas, né? Mas até mesmo na restauração, nós precisamos, eu sinto que eu preciso, né? Quando eu leio esse título, o viver de homem-Deus, pela minha experiência, pelos meus resultados, eu tenho certeza que eu ainda preciso ver mais a fundo que eu sou um homem-Deus. Porque o irmão ali fala, né? Quando nós vermos que somos de fato homens-Deus, o nosso viver muda, né? Porque nós não somos mais somente nós, né? Mas é Deus vivendo em nós. Bom, essa mensagem, ela é baseada, ela começa, né, se baseando em Efésios 4, 20 e 21, que diz assim: mas vós não aprendestes Cristo assim, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, assim como a realidade está em Jesus. Então a gente vai ver, né, nessa mensagem que esse versículo, Efésios 4, 21, quando diz que a realidade está em Jesus, significa que a verdadeira condição do homem, a verdadeira condição do viver de homem-Deus de Jesus é o significado de a realidade está em Jesus. Então, quando nós falamos que a realidade está em Jesus, é porque nele nós temos de fato um modelo do que é realmente um viver de homem-Deus, né? E no próprio dia 1 do matinal, antes de eu entrar aqui no Algarismo Romano 1, o irmão diz que aprender Cristo, assim como a realidade está em Jesus, é algo difícil de compreender e precisamos considerá-lo cuidadosamente. É por isso que a gente leu essa mensagem essa semana e é por isso que a gente está hoje aqui ouvindo mais sobre essa mensagem. Porque Cristo, a gente ouve, né, falar muito que Cristo é vida para nós. De fato, Cristo é vida para nós. Mas antes de Ele ser vida para nós, Ele é também um exemplo para nós, né? Nós aprendemos dele, segundo o seu exemplo, mas não por nossa vida natural, e sim por Ele mesmo como nossa vida. Mas de acordo com o Novo Testamento, quando a gente começa a ler, né, os evangelhos, a gente vê que primeiro os 33 anos e meio de Jesus foi para ser como um exemplo para nós, né? Foi como um molde para nós. E isso tem um grande significado e é isso que a gente vai ver na mensagem hoje. Uma das razões pelas quais os 4 evangelhos foram escritos foi mostrar um padrão da vida que Deus deseja. O molde da vida que pode satisfazê-lo e cumprir seu propósito. Por essa razão, o Novo Testamento nos dá uma biografia única,
a biografia do Senhor Jesus escrita de 4 pontos de vista, né? Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas então aí, após o Senhor Jesus ter estabelecido o padrão revelado nos evangelhos, ele foi crucificado e depois entrou em ressurreição. E é em ressurreição que ele entra em nós para ser a nossa vida. Então, assim, é importante essa introdução que estava no próprio dia 1, né, que todos nós lemos, mostra que realmente, assim, Cristo é vida para nós. Mas antes de ele ser vida para nós, ele primeiro teve esse viver de homem-deus, que a gente vai ver aqui, né, o irmão ele fala de um livro na mensagem, que é o Viver de Homem-Deus. E nesse livro é relatado a vida de Jesus, desde sua infância até a sua morte na cruz. Então eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que a Bíblia fala desse primeiro homem-deus. Porque essa mensagem, né? Então, como eu estava dizendo, antes de ele ser nossa vida, ele foi nosso exemplo. E essa mensagem, ela fala muito sobre nós tomarmos de fato Jesus Cristo como nosso exemplo. Mais uma vez, não com o nosso esforço. A gente não deve imitar ele, até porque a gente não consegue. Mas a gente precisa conhecer e ver como ele viveu, porque aí quando a gente o toca, quando a gente o ama, quando a gente ora, a gente vai ver que ele era um homem de oração. Quando a gente ora, toca o Senhor, aí a gente é capaz de viver essa vida que ele viveu. Mas é muito importante a gente ver alguns relatos do que ele fazia, quais eram as atitudes dele, o que ele não fazia, até porque tudo que ele fazia e não fazia expressava Deus. E é isso que tem que ser o nosso viver. Tudo que a gente faz e tudo que a gente não faz tem que expressar Deus. Isso é um viver de homem-deus, né? Então, assim, é muito rico que com a morte do Senhor e a sua ressurreição, ele entrou em nós como vida, como eu acabei de dizer. Mas, em 1 Coríntios 1,30, é dito que, por Deus, vós estáis em Cristo Jesus. Então, por um lado, Jesus Cristo, como Espírito, entrou em nós como vida, para nos capacitar a viver uma vida como a dele. Mas, por outro lado, quando nós fomos salvos, Deus nos colocou em Cristo. E isso também tem um grande significado, irmãos. Porque quando Deus nos colocou em Cristo, Ele nos colocou no molde. Então, assim como se modela a massa numa forma, também Deus tenciona conformar-nos ao molde de Cristo. Portanto, Romanos 8:29 indica que devemos ser conformados à imagem de Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. Ser conformado é ser moldado. O primogênito é o padrão, e os seus muitos irmãos são conformados a esse padrão. Então, aprender Cristo é simplesmente ser moldado ao padrão de Cristo, isto é, ser conformado à sua imagem. Então, isso é o significado de Efésios 4:21, quando fala aprender Cristo. É ser conformado à imagem de Cristo, né? Vamos ler o Algarismo Romano 1, irmãos. O desejo do coração de Deus é que a realidade em Jesus, a verdadeira condição do viver de homem-deus de Jesus, como relatado nos 4 evangelhos, seja reproduzida nos muitos membros do corpo de Cristo, pelo Espírito da realidade, para tornar-se a realidade do corpo de Cristo, o pico mais elevado na economia de Deus. Então Deus tem um desejo, né? E o desejo do coração de Deus é que a realidade em Jesus, ou seja, a verdadeira condição do viver de homem-deus, como relatado nos 4 evangelhos, seja reproduzida em cada um de nós, irmãos. Então aqui eu trouxe, irmãos, algumas porções desse livro, O Viver do Homem-Deus, e eu vou compartilhar isso com os irmãos, e depois a gente volta no esboço, e aí a gente lê ele, porque ele é bem autoexplicativo, né? Então,
De qualquer forma, eu não vou tomar tanto tempo, tá? Bom, como primeiro homem-Deus, nosso Cristo, né, o Senhor Jesus, ele tem duas origens, ou dois elementos, ou duas naturezas, né? A humana e a divina, né? Então tem tem dois versículos em Romanos, né? Romanos 1, 3 e 4, que nos mostram, e segundo o irmão Lee nesse livro, são os melhores versículos que mostram tanto a humanidade como a divindade de Jesus Cristo. Olha o que diz esses versículos. A respeito do seu filho, que veio da descendência de Davi segundo a carne, que foi designado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esses versículos são muito ricos, irmãos, porque eles mostram que o nosso Senhor, ele tinha essas duas naturezas, né? Ele era tanto homem na carne, como ele era também o próprio Deus pelo Espírito de Santidade. Então, aqui a gente começa a ver, né, a primeira característica de um homem-Deus. Ele é tanto homem como Deus, em vida e natureza. Jesus Cristo a gente sabe que é o próprio Deus, né? No viver do primeiro homem-Deus, há dois sinais muito importantes. Aqui começa, irmãos. O Senhor abriu os nossos olhos para a gente não ser iludido por esse mundo. Dois grandes sinais na vida do primeiro homem-Deus e que serve para todos nós que somos homens-Deus. A manjedoura no início e a cruz no fim. Então, o irmão na mensagem, ele fala, né, que na sociedade a gente ouve muita história de sucesso, que a pessoa nasceu na pobreza e ela, por fim, se encontra numa situação de riqueza, prosperidade, conseguiu tudo o que quer. São histórias bonitas de ver, mas a gente não pode se esquecer, irmãos, que o primeiro homem-Deus, ele começou na manjedoura, que é um sinal de pequenez, de humildade, e ele terminou na cruz. Isso estabelece já o primeiro padrão para nós. O irmão pergunta no livro aqui, podemos dizer que gostamos da manjedoura e da cruz? Este é o viver de homem-Deus. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Filipenses 2,8 diz, e sendo encontrado em figura de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A gente precisa, já nesse primeiro ponto, irmãos, ter em mente que nós, como os muitos irmãos de Jesus Cristo, né, o primogênito, nós temos que ter tal viver também, né? O próprio Pedro, em 1 Pedro 4,1 diz, portanto, já que Cristo sofreu na carne, armai-vos também vós com o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Então nós precisamos ter uma mente forte para sofrer. Devemos nos armar com tal mente. Porque, pode crer, irmãos, quando fala de tomar cruz, a gente precisa ser forte. A gente precisa tomar o Senhor, né, como nossa vida, mas não é fácil tomar a cruz, né? Pelo nosso homem natural, ninguém gosta de tomar a cruz. Mas a gente deve ter isso em mente. Começo na manjedoura, o começo da manjedoura e final na cruz. Então, nesse livro, o irmão ele começa falando sobre a infância de Jesus, o primeiro homem-Deus. Na infância de Jesus Cristo, né, do primeiro homem-Deus, nós vemos duas coisas. Uma, ele deitado numa manjedoura, como já falei, e a segunda, sua fuga de seus opositores. Veja a infância do primeiro homem-Deus. Ele fugiu de Israel para o Egito, do Egito para Israel, de Belém para Galileia e, por fim, se estabeleceu em Nazaré, que era uma cidade desprezada, por isso que ele é conhecido como Nazareno. Essa foi a infância de Jesus, como um exemplo para nós. Em sua juventude, ele foi circuncidado no 8º dia para despojar-se de sua carne. Isso é um sinal de que não devemos viver pela nossa carne. E ele foi consagrado ao Senhor, isso para a santificação.
E em Lucas 2, há um homem, um irmão, né, justo e devoto, chamado Simeão. Ele teve uma revelação do Espírito Santo e ele chega para Maria e diz: eis que este menino é posto para queda e para levantamento de muitos em Israel, e para sinal de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que revelem os pensamentos de muitos corações. Então aqui, nesses versículos, nos mostram que o Senhor, ainda na sua juventude, ele já se tornou uma espécie de centro de crítica das pessoas. Aí o irmão diz, se quisermos nos considerar homens-deus, seremos o centro das conversas das pessoas. Aqui é muito rico, irmãos, olha isso aqui. Aos 12 anos de idade, a gente sabe, né, a família de Jesus, eles subiam todo ano para Jerusalém para a festa da Páscoa, para a comemoração. E uma vez que eles subiram, os pais perderam ele ali, né, foram embora e esqueceram. E ele acabou ficando lá em Jerusalém. E quando eles voltam lá, eles encontram Jesus com 12 anos de idade, interrogando, indagando os mestres que se encontravam no templo, que falavam das coisas de Deus, que era o próprio Pai de Jesus Cristo, né? Aos 12 anos de idade, estava nas coisas de seu pai, isto é, nas coisas relativas à casa de seu pai, que é a igreja, que resulta no corpo de Cristo, que consumará a nova Jerusalém para o cumprimento da economia eterna de Deus. O irmão escreve tudo isso para dizer isso aqui, quando o Senhor tinha apenas 12 anos, ele se preocupava com a economia de Deus. Muito rico, né, irmãos? Com 12 anos de idade, nós temos nesse padrão, nesse molde, nesse exemplo, alguém que se preocupava já com a economia de Deus. Muito rico, né? Que nós sejamos tais pessoas, né, irmãos? Que nós sejamos tais homens-deus. Avançou em sabedoria, isso se refere à divindade, e estatura, isso se refere à humanidade, e na graça manifestada nele diante de Deus e dos homens. Então, por fim, é isso. O que significa? Hoje, nós, como homens-deus, devemos crescer dessa forma, né? Tanto em sabedoria e em estatura. Depois dos seus 12 anos, até o Senhor completar 30 anos, não há relato nos evangelhos, né, dessa fase de Jesus. A gente só vai encontrar relatos aqui a partir de 30 anos, que é quando ele começa o seu ministério, até a cruz. Mas o irmão, nesse livro, ele explica esse silêncio de Jesus de 12 até 30 anos, porque ele teve um viver, e ele teve um viver de homem-deus. Isaías 53, 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Isso são profecias que falavam já de Jesus, em Isaías 53, 2. Isaías 52, 14, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desconfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Esses versículos, irmãos, mostram que Jesus veio de uma família pobre, pelo fato de ser raiz de uma terra seca, e ele não tinha boa aparência nem formosura. Isaías 53, 3, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ou seja, o Senhor foi desprezado e abandonado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, não respeitado por ninguém. Ele foi tentado em todos os aspectos como nós, mas sem pecado. Amém. Hebreus 4,15, né? Mas um que como nós foi tentado em tudo, mas sem pecado.
todos esses aspectos, irmãos, que eu falei agora aqui, não tornam uma pessoa silenciosa, inativa, não torna uma pessoa exclusa, de fato não torna? Imagina se você não tem boa aparência, você é desprezado, você é pobre, a gente viu, ele sofreu muito nesse tempo da vida dele também. Então, isso é muito assim, tocante para mim, porque a gente às vezes tem a impressão de que o Senhor, ele sofreu na cruz, mas ele viveu uma vida inteira de sofrimento. O irmão fala, ele viveu uma vida inteira à sombra da cruz, né? Ser uma pessoa muito ativa na sociedade, ser tão sociável, é perigoso. Aqui o irmão traz isso, com base nesse viver do primeiro homem Deus. E um outro ponto muito interessante aqui, irmãos. Embora o Senhor tivesse uma preocupação com a casa de Deus quando tinha 12 anos de idade, Deus ainda não o comissionou para realizar seu ministério. O homem se move rápido demais, mas Deus é paciente. Muitos servos de Deus não poderiam tolerar tal tempo de silêncio. Você imagina, irmãos? Eu posso me encontrar conversando com Deus. Poxa, meu amado Senhor Jesus, eu me preocupo com a tua economia. Eu quero fazer algo por ti. Mas o Senhor, com 12 anos, quando é relatado nos evangelhos que ele se preocupava com a economia de Deus, Deus o comissionou só com 30 anos. 18 anos, estou certo? 18 anos depois. A gente tem que aprender com isso, irmãos. Amém. Agora, em seu ministério. O Senhor começa o seu ministério com o seu batismo. Ou seja, o Senhor Jesus reconheceu que, segundo a sua carne, a sua humanidade, ele não era bom para nada, senão para a morte e sepultamento. Então aqui temos o próprio Deus encarnado, mas ele aqui, vivendo como um homem, ele reconheceu que em sua humanidade, que ele estava na carne e que ele precisava da morte e do sepultamento, porque na carne ele não servia para nada. Mais um ensinamento para nós. Ele foi depois ungido por Deus, né? Quando ele foi batizado, a abertura dos céus indicou que o significado do seu batismo foi aceito e selado pelos céus. E depois, logo em seguida, quando o Senhor foi batizado, ele foi, a gente sabe, né? Ele foi liderado para o deserto, para ser tentado por Satanás. Nossa, imagine, irmãos, a vida do Senhor até aqui, e quando ele começa, então, o seu ministério, ele é enviado, detalhe, ele é enviado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o enviou para o deserto para ser tentado por Satanás. E Satanás tentou ele 3 vezes. E a gente aprende com essas 3 tentações, 3 coisas muito importantes para nós aqui. Então, o que aconteceu? Baseado no que Deus Pai disse ao homem Deus em sua unção, de que ele era o filho amado de Deus, o diabo tentou a fazer uma demonstração de que era o filho de Deus para sua autoexaltação e autoglorificação e fazer um milagre para ordenar que as pedras se transformassem em pães por causa da sua fome. Ele estava de jejum, lembram? Mas o homem Deus o derrotou ao não se exibir e não se importar com os pães, mas com cada palavra de Deus. Amém. O irmão traz aqui. E se fosse algum de nós lá? Eu tenho certeza absoluta que eu ia fazer as pedras se tornarem pães, né? Se algum de nós estivesse no lugar do Senhor, provavelmente teríamos declarado: eu sou o Filho de Deus. Então teríamos provado isso ordenando as pedras que se transformassem em pães.
Mas Jesus Cristo não aceitou a tentação do diabo. Ele era o Filho de Deus, mas não precisava fazer ostentação disso. Ele assumiu a posição de um homem que vive não só de pão, mas também de toda a palavra de Deus. Ele se preocupava apenas com os interesses de Deus, não com suas necessidades. É isso que isso significa. Este é o significado intrínseco da primeira parte da tentação do diabo. Olha que rico, irmãos. O pão, o alimento, significa as nossas necessidades. E quando o Senhor negou que se tornassem pães, né, as pedras, ele estava querendo dizer que ele se preocupava com as coisas de Deus, com os interesses de Deus. O diabo tentou o homem-deus a pular do pináculo do templo para que Deus ordenasse aos seus anjos que o sustentassem. Mas o homem-deus o venceu, dizendo-lhe que está escrito: não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo tentou o Senhor novamente para realizar um milagre que exaltasse e glorificasse o eu. Mas o homem-deus o venceu, dizendo-lhe que ele, como homem, não deveria testar o Senhor seu Deus. Olha que maravilhoso, irmãos. Ele é o próprio Deus, mas ele estava como homem ali. Então, como homem, ele não tentava o Senhor seu Deus. Ele estava em sua posição como homem e não queria fazer nada para mostrar que era o Filho de Deus. Olha agora o nosso lado. Aqueles que são jovens na restauração do Senhor ou no ministério sempre querem fazer algo maravilhoso. Você pode ir para um lugar novo e desejar ter reuniões do Evangelho com muitas pessoas sendo salvas e com milagres. Mas precisamos perceber que esta é uma tentação de exaltar e glorificar a si mesmo. Qualquer pensamento de fazer coisas milagrosas na religião para exaltação própria é uma tentação do diabo. Por último, o diabo levou o homem-deus a uma montanha muito alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória e disse-lhe: tudo isto te darei se você prostrar e me adorar. Mas o homem-deus o derrotou ao não amar os reinos mundanos e sua glória e dizer ao diabo: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. O Senhor derrotou o diabo colocando-se no terreno do homem para adorar e servir somente a Deus. Que exemplo, irmãos! Imaginem, né? Assim, a gente vai ver mais para frente que o Senhor ele pôde falar que o diabo não tinha nada nele. E o irmão traz na mensagem, será que a gente pode falar isso? A gente não, infelizmente, hoje a gente não pode falar isso. Porque o Satanás ainda tem muitas oportunidades e muitas coisas em nós. Mas aqui a gente vê um homem que foi apresentado toda a riqueza do mundo. E ele negou porque ele queria servir só o seu Deus. Que esse exemplo seja a nossa realidade hoje, né, irmãos? Quando lhe é apresentado, principalmente aos jovens, né, eu falo, quando lhe é apresentado uma grande oportunidade no mundo, alguma coisa que brilha seus olhos, não que a gente deva negar absolutamente tudo, mas a gente sempre tem que ter em mente que, em primeiro lugar, a gente deve servir o nosso Deus, né? Amém. Isso foi o início do seu ministério. Em Mateus 22, 15 a 46, mostra as tentações pelas quais o Senhor passou durante seu ministério. Então, nós vimos no início, esses versículos em Mateus 22, de 15 a 46, mostram as tentações pelas quais o Senhor passou durante o seu ministério. A intenção do tentador era o enredar em suas palavras, porém o Senhor o derrotou em todas as situações. O livro relata cada uma delas, mas eu não trouxe aqui porque ficaria muito longo. Eu recomendo os irmãos lerem esses versículos depois. Mateus 22, 15 a 46. Ele é tentado por todas as pessoas da época lá. E no final do seu ministério, o Senhor foi julgado pelo Sinédrio judaico, depois de ter sido preso pelas autoridades romanas durante a noite. Eles o tentaram em diversas coisas para que pudessem matá-lo, mas ele não respondeu nada. Por fim, o sumo sacerdote o testou quanto a se ele era
o Cristo, o Filho de Deus? E ele respondeu: você disse corretamente. Contudo eu vos digo, de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo nas nuvens do céu. É muito rico esse versículo, irmãos, porque apesar do Senhor aqui ter revelado ao sacerdote ali que estava interrogando ele, que aí inclusive ele ficou totalmente chocado e rasgou as suas vestes, aí foi quando eles mataram o Senhor, mas ele fala o Filho do Homem sentado à direita do poder. Mais uma vez, ele colocando-se no lugar de homem, né? De homem-deus. Na última tentação do primeiro homem-deus pelo sumo sacerdote usurpado por Satanás, o primeiro homem-deus novamente não assumiu explicitamente a sua posição divina como filho de Deus, mas enfatizou fortemente a sua posição humana como filho do homem para envergonhar Satanás e anulá-lo pela sua humanidade. Olha. Concluindo, todas as tentações de Satanás e seus instrumentos usurpados apresentam um quadro vívido de que o primeiro homem-deus se comportou majestosamente dentro do limite de suas posições, de acordo com seu duplo status de Deus e de homem. O que isso significa, irmãos? Que apesar, porque alguns podem dizer, mas Jesus é Deus, é claro que ele pôde fazer tudo que ele fez, é claro que ele pôde ter um viver de homem-deus, mas todos esses relatos mostram, pelas tentações que ele passou, desde a sua infância até o final da sua vida ali na cruz, mostram que ele passou todas as tentações e todas as situações como um homem, e para justamente nos mostrar que é possível para nós sermos um homem-deus hoje aqui, né? Para a gente ter um viver como ele teve na terra. Ao ver os pontos acima, então, que nós falamos, precisamos considerar o nosso viver. Olha isso. Agora tem alguns pontos aqui muito ricos também. Muitas pessoas, hoje, vivem nesta terra sem propósito. Por isso, no começo da mensagem, o irmão Rick Acosta, que falou essa mensagem, ele começa falando justamente sobre isso. Ele fala que nós temos que agradecer ao Senhor pelas palavras que nós ouvimos na restauração do Senhor. Porque não é em qualquer lugar, irmãos, que nós ouvimos que nós somos homens-deus. Não é. Então, primeira coisa, muitas pessoas hoje vivem nesta terra sem propósito, mas graças ao Senhor, porque nós vivemos com propósito, né? A nossa vida, graças a Deus, ela tem propósito, né? A vida de Cristo para o seu ministério baseou-se no significado do batismo nas águas. Com base neste significado, Cristo negou a si mesmo e ao seu homem natural. Nós precisamos ter a mesma base em nosso viver. Então, isso significa, irmãos, que quando nós lidamos com outras pessoas, principalmente com nossos cônjuges, né, em casa, a gente não deve ter a mesma maneira de tratar os nossos cônjuges quando a gente está numa situação que você está prestes a perder a sua calma, a ficar irritado. A gente não deve ter a mesma maneira de viver como a gente tinha antigamente. A gente precisa ter essa maneira baseada nesse batismo inicial que o Senhor teve, que nós já tivemos também, que é o quê? O seu homem natural morreu, ele foi enterrado, né? Então nós devemos nos negar a nós mesmos e ao nosso homem natural. O Senhor colocou-se na cruz e viveu sob a sombra da cruz o tempo todo. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Nós, seguidores de Cristo, devemos aplicar a cruz a nós mesmos o tempo todo. Não importa se o nosso homem natural é bom ou mau. Devemos rejeitar e negar o nosso homem natural, mesmo que seja bom. Não devemos pensar que temos de viver de acordo com nossa vida natural porque ela é mansa, gentil e boa para as pessoas. Precisamos lembrar que aquela vida mansa e gentil foi enterrada quando fomos batizados. Nossa vida hoje é Cristo como Espírito, a vida divina. Cristo também viveu uma vida humilde, humilhando-se. Isso mostra que não devemos nos orgulhar de nada.
não temos nada que vale a pena nos orgulhar. Isso aqui eu fui muito tocado, irmãos, porque a gente tem muita coisa que a gente se orgulha, né? Não importa o que você estudou, isso realmente não tem significado nenhum para Deus. A gente precisa ter isso em mente, irmãos. A gente pode se orgulhar no que a gente faz, no negócio nosso, na nossa profissão, nos nossos estudos. Para Deus, isso não significa nada. E para nós não deve também significar nada. Paulo recebeu um espinho na carne, porque Deus estava preocupado que ele ficasse orgulhoso por causa das revelações que tinha visto. Deus permitiu que um espinho fosse colocado sobre ele para impedi-lo de ser orgulhoso. Em seu ministério terreno, o Senhor também viveu sob o jugo de Deus, sendo manso e humilde de coração. Para o bem do nosso ministério, deveríamos viver uma vida assim também, sob o jugo. O que é um jugo, irmãos? Um animal sob o jugo, ele deve trabalhar para arar a terra sob a direção do dono. Quando estamos sob o jugo de Deus, não temos liberdade, nem escolha e nem preferência. A gente deve ter experiências, irmãos. Eu tenho algumas experiências, né, pensando nisso agora. Às vezes eu me encontro em uma situação que eu não queria fazer algo, mas eu não tenho escolha. Algo para Deus, sabe? Não é nada sério, irmãos. Mas às vezes a gente não tem vontade de fazer algo, mas algo dentro de nós, porque nós temos o Senhor, porque o Espírito de Deus habita em nós. Amém. Você está sob o jugo, entendeu? Você quer sair, mas você não consegue. Por isso que é muito importante estarmos sob esse jugo, né? Agora, o mais rico disso tudo, quando nós estamos sob o jugo, nós temos descanso, né? O versículo seguinte, quando o Senhor fala isso em Mateus, ele diz que nós encontraremos descanso nele, né? Mateus 12:16 diz que o Senhor ordenou às pessoas que não o tornassem conhecido. Isso significa que ele não queria ser conhecido. Todos nós enfrentamos tal tentação. Alguns gostam de ser renomados, de serem conhecidos por todos. Mas o Senhor Jesus foi contrário a isso. Ser popular é uma tentação. Quando queremos ser populares, estamos acabados. O que isso quer dizer, irmãos? O irmão dá um exemplo aqui. Nós, da restauração, nós temos posse de verdades muito profundas da revelação de Deus. E você pode se encontrar, principalmente falando sobre esse assunto de homem-deus, você pode se encontrar às vezes um pouco preocupado de falar sobre isso para alguma pessoa ou para algum grupo de pessoas, porque as pessoas vão te considerar, você vai se tornar centro de crítica, como a gente viu que o Senhor foi. Mas isso porque isso tem a ver com você perder a popularidade. Quando você fala as verdades sem medo, sem ficar preocupado do que as pessoas vão falar de você, você está tomando a cruz, você está tendo um viver de homem-deus. Devemos ser fiéis para falar as verdades da revelação divina. O primeiro homem-deus não estava procurando ser aceito por todos, para fazer um nome para si mesmo. Quando o Senhor viu as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Ele fez milagres para cuidar dos necessitados. Ele disse: os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo anunciado o Evangelho. Esta é a misericórdia exercida pelo Senhor como seu pastor para cuidar deles. Como ministro do Senhor, a gente tem que aprender a nos preocupar com os necessitados também, né? Assim como o Senhor se preocupava. O Senhor também pregou o Evangelho aos pobres com palavras de graça procedentes de sua boca. Palavras de graça, irmãos. Às vezes, falamos palavras de repreensão e condenação em vez de palavras de graça. Não é muito mais fácil para nós?
Se você bobeia, você não se encontra repreendendo e condenando? Devemos aprender a ser um com o Senhor para falar palavras de graça. Muito facilmente, irmãos, a gente está repreendendo, condenando e julgando os outros, não é? Que a gente tome o Senhor como a nossa vida. A gente vai ver muita coisa aqui ainda, que a gente tome o Senhor como a nossa oferta de holocausto, né? A gente se identifique com Ele para que a gente não seja esse tipo de pessoa, né? Aleluia. Além disso, o Senhor simpatizou com os discípulos sofredores e ignorantes até chorar. Marta e Maria perderam o irmão Lázaro, lembram dessa história? Mas continuaram ignorantes. E isso levou o Senhor a chorar. Eu fui muito tocado aqui nessa passagem, o Senhor chorou, aqui tem um versículo, né? Lembram? Acho que é o menor versículo da Bíblia, e diz que Jesus chorou. E ele chorou porque Marta e Maria estavam ignorantes da revelação divina. A palavra chorar aqui significa chorar silenciosamente. O Senhor disse-lhes que Lázaro ressuscitaria, mas ficou frustrado com as opiniões humanas. Marta adiou a ressurreição para o último dia. Assim, o Senhor Jesus chorou. Olha que a aplicação para nós, irmãos. Muitos cristãos hoje estão sofrendo sem saber por quê ou o que deveriam fazer sob esse sofrimento. O Senhor se compadece dessa situação. E nós temos que também ser como o Senhor, né? O Senhor não tinha onde reclinar a cabeça, embora as raposas tenham tocas e as aves do céu tenham poleiros. Nós temos que aprender a sofrer a pobreza desta forma. O Senhor corrigiu os seus discípulos para terem um espírito reto para com os que os rejeitavam. Olha essa passagem, fui lembrado dela. O Senhor e seus discípulos passaram por uma aldeia que não os recebia. Os 2 filhos do trovão, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu e os consuma? Você imagina? Então o Senhor disse: vocês não sabem que tipo de espírito vocês são. Isso indica que o Senhor sempre tratou as pessoas com o espírito correto. Devemos aprender a lição para corrigir nosso espírito na maneira como tratamos as pessoas. Se respondermos com um espírito errado às pessoas que não nos recebem, não estaremos qualificados para servir as pessoas. Não podemos ministrar a palavra de Deus às pessoas se tivermos um espírito errado. O Senhor é um verdadeiro modelo de vida de homem-deus, né, irmãos? O Senhor sofreu aflições sem se vingar. Já pensou? Deixando-nos um modelo para que possamos seguir seus passos. Ele estava sofrendo silenciosamente, como uma ovelha diante de seus tosqueadores. Quando ele foi injuriado, ele não retribuiu a injúria. Se as pessoas nos insultam, não devemos pensar em vingar-nos, insultando-as em troca. Será que a gente consegue? Principalmente na nossa casa, né? Com os nossos cônjuges, né? Às vezes a gente troca palavras tão rápido assim, né? A gente tem que aprender a ficar em silêncio, né? O Senhor não tinha liberdade para viver como queria. Ele disse aos seus irmãos: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está pronto. No versículo 8 o Senhor disse: subi vós à festa. Eu não subo a essa festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. O Senhor viveu na terra como homem, sendo limitado até mesmo em questão de tempo. Isso mostra que antes de fazer qualquer coisa, precisamos contatar o Senhor. Devemos aprender essa lição do tempo, irmãos, né? De ter comunhão com o Senhor e não fazer as coisas conforme a gente quer, mas conforme o Senhor quer. Devemos aprender a não agir de acordo com a nossa preferência.
Percebe? É uma situação aqui, ó. Eles estavam indo para a festa. Pode ser que o Senhor queria ir, mas ele disse, eu não posso ir, não é minha hora. Ele viveu limitado à vila de Nazaré por cerca de 30 anos. Podemos ser limitados dessa maneira? Podemos ter o fardo de visitar, podemos ter a vontade de visitar muitos lugares, mas o Senhor pode não querer que o façamos. Devemos aprender a lição de ser limitados. E o último ponto. Tudo o que o Senhor Jesus fez foi em coordenação com o Pai, que habitou e trabalhou nele para a realização de sua economia. Em João 14,10, o Senhor disse, as palavras que eu vos digo não as falo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Esta foi uma coordenação com o Pai que viveu e trabalhou nele, né? Ele estava na terra vivendo uma vida totalmente para a manifestação de Deus, para expressar os atributos de Deus em suas virtudes humanas. Quando as pessoas viam suas virtudes, viam os atributos de Deus e isso era uma manifestação de Deus. Então a gente precisa, irmãos, aplicar todos esses pontos no nosso viver. Agora a gente vai para o próximo ponto aqui do esboço. A letra A, e daqui para frente eu vou um pouco mais rápido, tá? Os 4 evangelhos mostram o modelo da vida que Deus deseja, o modelo da vida que pode satisfazer a Deus e cumprir o seu propósito. Jesus viveu uma vida na qual ele fez tudo em Deus, com Deus e para Deus. Deus estava no seu viver e ele era um com Deus. Isso é o que a realidade está em Jesus significa. Aprender Cristo como a realidade está em Jesus é ser moldado no padrão de Cristo, ser conformado à imagem de Cristo. E lembrem-se, irmãos, quando nós somos salvos, nós somos colocados em Cristo, nós somos colocados no molde, né? E uma vez que nós somos colocados no molde, nós recebemos essa vida em nós, aqui o irmão traz o versículo Romanos 8, 28 e 29, nós temos que lembrar que todas as coisas cooperam, não só as boas, que a gente pensa que é boa, mas todas as coisas na nossa vida, nada é por acaso. Pelo contrário, todas as coisas cooperam para sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Eu li aqui cortados os versículos, mas é isso que quer dizer. Todas as coisas cooperam para sermos conformados à imagem de seu Filho. Letra B, estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor para sermos homens-Deus, vivendo uma vida divina, negando a nossa vida natural, segundo o modelo de Cristo como o primeiro homem-Deus. Aqui no dia 2, teve uma porção que o irmão fala também na mensagem, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado. Porque quando nós fomos salvos, a gente, e até mesmo depois de anos salvo, a gente pode tomar, às vezes, alguma iniciativa, por amor ao Senhor, de querer ser como Ele. E a gente, então, tenta imitar o Senhor. Mas a gente tem que lembrar que não é pelo nosso esforço que a gente vai ter um viver de homem-Deus como o Senhor teve. A gente vai ter um viver de homem-Deus conforme o ponto seguinte que a gente vai ler agora, que é o C. Amando, contatando e orando ao Senhor, né? A gente vê nesse livro que eu falei um pouco mais cedo para vocês, que até mesmo o primeiro homem-Deus, ele era um homem de oração, ele vivia em oração. E é só dessa forma que a gente pode ter um viver de homem-Deus. Enquanto amamos o Senhor, o contatamos e oramos para Ele, automaticamente o vivemos segundo o molde, a forma, o modelo descrito nos evangelhos. Dessa maneira, somos moldados, conformados à imagem desse molde. É isso que significa aprender Cristo. D. Quando vivemos no Espírito mesclado, estamos aprendendo Cristo, assim como a realidade está em Jesus, pelo Espírito da realidade. Aprendemos com Ele como nosso modelo para que sua biografia torne-se a nossa história.
O viver do corpo de Cristo como novo homem deve ser exatamente igual ao viver de Jesus revelado nos Evangelhos. Ou seja, irmãos, o que nós sempre ouvimos dos irmãos, precisamos viver no Espírito mesclado. Por isso, irmãos, que nós sempre, quando vimos o que nós somos orientados, né, por tantos irmãos, a contatar o Senhor logo pela manhã. Né? Para quê? Para que a gente volte para esse Espírito mesclado, né? O nosso Espírito com o Espírito Santo. Então, é só dessa forma que a gente vive uma vida de homem-Deus. Letra E. O propósito de Deus ao enviar o Senhor Jesus para ser um homem era que ele vivesse uma vida de homem-Deus pela vida divina. Quando nos alimentamos dele, vivemos por causa dele, para nos tornar um grande homem universal, que é exatamente igual a ele. Um homem vivendo uma vida de homem-Deus pela vida divina. Então, irmãos, esse é o grande segredo. Nós temos que viver uma vida normal, mas nunca depender de nós mesmos. Pelo contrário, sempre depender de Deus. Na prática, irmãos, o que significa isso? A gente precisa ser um homem de oração. Para todas as coisas que fizermos, a gente precisa sempre estar em oração. Não é impossível a gente passar o dia todo em oração. Não é impossível, irmãos. A gente pode estar o dia todo invocando o Senhor, a gente pode estar o dia todo, né? A gente está no nosso trabalho, a gente vai usar o banheiro, a gente vai pegar o carro, a qualquer momento a gente pode estar em oração. E a gente deve estar em oração, né, irmãos? Então que a gente realmente lembre-se, primeiro, que nós somos homens-Deus. E para isso a gente tem um viver de oração, né? O Evangelho Romano 2 diz: a única vida que agrada a Deus é a vida que é uma repetição da vida que Cristo viveu na terra. É uma vida que experimenta Cristo em suas experiências como o holocausto. Outra pergunta que o irmão Rick faz no início da mensagem é que nós devemos nos perguntar: nós temos experiências do que nós ouvimos no ministério? Nós temos que nos perguntar diante do Senhor, né? Senhor, eu tenho tido experiências de viver como um homem-Deus? E a segunda pergunta, eu tenho tido experiências adequadas, né? Como por exemplo dessa mensagem de um viver de homem-Deus? E terceiro, eu tenho capacidade de ensinar os outros a viver uma vida de homem-Deus? Então nós temos que experimentar Cristo em suas experiências como holocausto, né, irmãos? Bom, aqui nós entramos, né, nesse tipo de Cristo como o holocausto. O holocausto ele era uma oferta das principais ofertas que tinha no Antigo Testamento. E não só entre as principais, o holocausto ele era a primeira oferta falada, e ele era uma oferta especial, até porque o altar ele era chamado até de altar do holocausto. Ele não era chamado altar da oferta de paz ou de qualquer outra oferta. Então, o holocausto era uma oferta especial, até porque ela devia ser contínua. Não parava, né? Sempre tinha a oferta de holocausto ali queimando, né? Como um aroma agradável a Deus. A gente vai ver tudo o significado disso. Mas o que é muito interessante, muito rico, é a oferta de holocausto sendo o tipo e Cristo sendo a realidade dessa oferta. E os versículos nesse ponto aqui mostram isso. Veja, Levítico 1:9 diz, porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Veja, de aroma agradável ao Senhor. Olha João 8:29 que diz:
e aquele que me enviou está comigo. É o próprio Senhor Jesus falando, né? Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A oferta de holocausto era agradável ao Senhor, e a realidade que está em Jesus, nós sabemos, olha o que ele diz: eu faço sempre o que agrada a Deus. E 2 Coríntios 5,9 traz para a nossa realidade. Olha o que Paulo diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para ter a honra de ser-lhe agradáveis. Letra A. O holocausto tipifica Cristo em seu viver de maneira absoluta para Deus e para a satisfação de Deus. O holocausto também tipifica Cristo sendo a vida que capacita o povo de Deus a ter tal viver. Então é muito rico esse ponto, irmãos, porque não somente tipifica o seu viver de maneira absoluta para Deus, assim como a vida que nos capacita a ter tal viver, né? Letra B. A palavra traduzida por holocausto denota algo que sobe. Esse subir refere-se a Cristo. A única coisa que pode subir da terra até Deus é a vida vivida por Cristo, pois Ele é a única pessoa a viver absolutamente para Deus. Amém. O holocausto era um aroma agradável ao Senhor. As palavras em hebraico traduzidas por aroma agradável literalmente significam odor de descanso ou satisfação. Um aroma agradável é um odor que traz satisfação, paz e descanso. Esse aroma agradável é um desfrute para Deus. É muito importante, irmãos, a gente realmente tomar esses tipos do Antigo Testamento como no nosso viver hoje. Aqui é nos mostrado que Deus realmente se agradava da oferta de holocausto, né? Do aroma que subia. A gente precisa trazer isso para a nossa experiência e lembrar que quando nós nos ofertamos, quando nós tomamos Cristo e nos tornamos junto com Ele essa oferta para Deus, Deus se agrada disso, né? Muito importante a gente frisar isso daí. Ao impor nossas mãos em Cristo como nosso holocausto, por meio de oração adequada, somos unidos a Ele e Ele e nós nos tornamos um. Enquanto Cristo vive em nós, Ele repete em nós a vida que Ele viveu na terra, a vida de holocausto. Lá no Antigo Testamento, quando o ofertante levava a sua oferta de holocausto, que podia ser de vários tamanhos, podia ser vários animais, né? Isso até tem muito a ver com o título desse algarismo romano, que fala das experiências de Cristo. Deixa eu ler certinho aqui, ó. Experimentar Cristo em suas experiências como holocausto. Isso significa que nós experimentamos Cristo em suas experiências. O que quer dizer isso daí com os tamanhos dos animais? Você pode estar tendo uma experiência tamanha de Cristo, o outro irmão pode estar tendo uma outra experiência maior, outra menor. Isso não significa que Cristo é maior ou menor, mas isso significa que você está tendo uma experiência diferente do outro irmão. Então, quando o ofertante trazia as ofertas, ele tinha que impor as mãos na cabeça do que estava sendo ofertado. E isso significa se identificar com aquilo, não é substituir. O irmão fala na mensagem, né? Substituição é você substitui, né? Você sai para outra pessoa entrar no seu lugar. Mas ao impor as mãos, ele se identificava com aquela oferta. Ou seja, ele se tornava um com aquela oferta. Isso tem muito significado também. Porque ao impor as mãos em Cristo como nosso holocausto, por meio de oração adequada, nós somos unidos a Ele, tá? E Ele e nós nos tornamos um. E o que significa isso? O ponto E, nessa união, nessa identificação, todas as nossas fraquezas, defeitos e falhas são levados por Ele. Temos de permitir que o Senhor nos queime para sermos um holocausto contínuo.
a fim de queimar os outros e sermos reduzidos a cinzas, para nos tornar a nova Jerusalém para a expressão de Deus. Então, quando nós falamos em ser um homem-deus, em ter um viver de homem-deus, pode parecer impossível. Muito simples. Imponha as mãos no Senhor, né? Se identifique com o Senhor, se torne um com o Senhor. Hoje, como nós nos tornamos um com o Senhor? No nosso espírito, não é? 1 Coríntios 6,17, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. E por causa disso que Paulo podia dizer, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Letra F, temos de permitir que o Senhor nos queime para sermos um holocausto contínuo. Não, isso que eu já li. Letra G, pôr as cinzas do lado oriental do altar, lado do nascer do sol, é uma alusão à ressurreição. Aqui tem um outro detalhe, né, irmãos, nesse tipo do holocausto, que o sacerdote ele pegava aquelas cinzas e não jogava fora. Elas eram colocadas, e na Bíblia, imagina, né? Ela é registrado esse detalhe. Ela era colocada do lado oriental do altar, o que é uma alusão à ressurreição. E quando a gente traz isso para o Novo Testamento, nós temos em João 11:25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E letra H, por fim, as cinzas se tornarão a Nova Jerusalém. Então, irmãos, a gente sabe, né, a Nova Jerusalém é a consumação máxima da união, né, do mesclar de Deus e o homem. E nós, quando nos tornamos cinzas, quando nós morremos, é quando podemos passar por ressurreição, é quando somos transformados, né, pelo Senhor para nos tornar pedras preciosas que serão a expressão da Nova Jerusalém, né? Algarismo romano 3. Ao levar a cabo a economia neotestamentária de Deus, o Senhor Jesus, como a realidade do holocausto, não fez nada de si mesmo, não fez a sua própria obra, não falou as suas próprias palavras, fazia tudo não por sua própria vontade e não buscava a sua própria glória. Ele nunca se decepcionou porque ficava satisfeito somente com Deus. Puxa vida, irmãos, será que nós ficamos satisfeitos somente com Deus? Né? Se nós nos decepcionamos, é porque ainda não somos satisfeitos somente com Deus. E eu acho que vira e mexe a gente se decepciona com alguma coisa, né? A gente não deve, né, irmãos, a gente deve ser satisfeito somente com Deus. Isso vai nos poupar de muitas decepções. Quando a gente quando a gente coloca muita confiança, coloca muita expectativa, exatamente, nas pessoas, a gente se decepciona, porque elas não são Deus. A gente precisa colocar toda a expectativa nossa somente em Deus, né? Era por isso que Jesus não ficava desanimado, independente de como as pessoas, acontecimentos e coisas neste mundo mudassem. Aqueles cuja satisfação está em Deus nunca ficarão desapontados. Letra A. A vida do Senhor era a sua obra, seu mover e seu ministério. Sua obra era o seu viver e o seu mover era o seu próprio ser. Amém. Com ele não havia diferença entre a sua vida, sua obra, seu mover e o seu ministério. O Senhor Jesus vivia o seu ministério. Isso tem muito a ver, irmãos, com aquele cristão que vive, o domingueiro, né? O cristão que ele é um cristão aqui, dentro de um prédio, quando a gente está tendo uma reunião. Pelo contrário, que a nossa realidade, conforme esse padrão do primeiro homem-deus, seja, né, que o nosso, como eu vou dizer para nós aqui, ó, que a nossa vida, a nossa obra, o nosso mover e o nosso ministério não tem diferença nenhuma, é tudo uma coisa só. Enquanto eu trabalho, eu estou vivendo como homem-deus. Enquanto eu estudo,
eu estou vivendo como um homem-deus. Não é somente agora aqui que eu estou falando, mas em qualquer lugar. Assim que nós temos que ser, né? O Senhor Jesus era um homem de oração, sendo um com Deus, vivendo sempre na presença de Deus, confiando em Deus e não em si mesmo, sob qualquer tipo de sofrimento e perseguição, e sendo alguém em quem Satanás, o príncipe do mundo, não tinha nada, não tinha base, nem esperança, nem chance, nem possibilidade alguma. Puxa vida, irmãos, se formos iluminados, dia 5 tem essa passagem, admitiremos que Satanás tem muitas coisas em nós. Ele tem a base, a oportunidade, a esperança e a possibilidade em muitas coisas. Ó Senhor Jesus! Mas eis aqui um homem de oração que disse que Satanás não tinha nada nele. Já pensou, irmãos? Mas o grande segredo, isso aqui, essa parte está nesse ponto de oração. Quanto mais vivermos em oração, menos Satanás tem coisas em nós. Então que nós sejamos como o Senhor foi, né? Um homem de oração. O Algarismo Romano 4 diz, quando permanecemos no amor, que é o próprio Deus, é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Cristo, como a realidade do holocausto, viveu neste mundo uma vida de Deus como amor, e Ele é agora a nossa vida para vivermos a mesma vida de amor neste mundo e sermos iguais a Ele. Os irmãos sabem, né? O amor, o verdadeiro amor. Primeiro, a gente sabe que Deus é amor. Então, quando eu falo do amor verdadeiro, eu estou falando de Deus. O amor é a expressão, mas a vida é a substância. O verdadeiro amor resulta da vida divina. O amor descrito por Paulo em 1 Coríntios 13 é a expressão da vida divina. Então, quando nós vivemos uma vida de homem-deus, nós expressamos o amor. Em outras palavras, nós expressamos Deus. E nesses versículos de 1 Coríntios 13, são bem famosos, né? Mas veja se isso não é, de fato, uma descrição do próprio Deus. 1 Coríntios 13, 4 a 8. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não é ciumento. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo cobre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Além disso, o fato de o amor ser fruto do Espírito indica que a substância do amor deve ser o Espírito. Vamos ler juntos, irmãos, a letra A, B, C e D. Aí a gente termina. A lei do Espírito da vida no nosso espírito é a lei de Cristo como a lei do amor. A lei do amor deve ser substantificada pela lei do Espírito da vida, a fim de sermos capazes de carregar o fardo uns dos outros. Mas, se estivermos cheios de orgulho, não seremos capazes de carregar o fardo dos outros, porque nos enganamos, pensando que somos algo quando não somos nada. Quando a lei do amor for ativada em nós, automática e espontaneamente seremos pastores que têm o coração amoroso e perdoador do nosso Pai, e o Espírito apacentador e buscador do nosso Cristo Salvador. Quando a lei do amor é ativada em nós, nossa obra no Senhor é uma obra de amor, na qual amparamos os fracos se referem aos que são fracos no seu espírito, na alma, no corpo ou na fé. Após a sua ressurreição, o Senhor apacentou Pedro e o comissionou a alimentar os seus cordeiros e apacentar as suas ovelhas. Isso é incorporar o ministério apostólico com o ministério celestial de Cristo,
para cuidar do rebanho de Deus, a Igreja, que resulta na edificação do corpo de Cristo, para consumar a Nova Jerusalém, com vistas ao cumprimento da economia eterna de Deus. Amém.